Irmãos, boa noite novamente. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós temos aprendido através do livro de Provérbios. Eu peço então que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 8. Hoje nós vamos ler um texto um tanto quanto grande, mas o objetivo é a gente conseguir analisar de maneira ampla a intenção de Salomão ao personificar a sabedoria aqui. Na semana passada nós tratamos um pouco da ideia do chamado da sabedoria para que as pessoas pudessem ouvir e compreender. Um chamado esse que nós vimos na semana passada também, que parte da pessoa da sabedoria aqui representada. É ela que vai atrás, é ela que se apresenta. Tal como a graça de Deus é apresentada ao homem, não é o homem que solicita. Da mesma forma, de maneira bem parecida, nós vimos na semana passada a sabedoria indo ao encontro do homem, e no caso aqui, dentro do contexto da carta do livro de Salomão, de Provérbios, indo ao encontro do tolo, do ignorante, aquele que não tem ainda o conhecimento da sabedoria, aquele ainda que não vive debaixo do temor do Senhor e, portanto, necessita ouvir a voz da sabedoria e, de maneira soberana, através da ação de Deus, responder com esse temor. E agora então, Salomão, depois do versículo 5, dos versículos 6 até o 36 do capítulo 8, Salomão vai apresentar razões pelas quais o homem deve dar ouvidos ao chamado da sabedoria. Se antes, no capítulo 7, Salomão vai falar sobre o chamado da mulher imoral, da mulher adúltera, e ele vai tratar sobre a necessidade do homem de ter o cuidado para saber identificar e não cair nos seus enganos. Agora Salomão ele vai dar também razões para que esse homem agora, ouvindo o clamor, ouvindo a voz da sabedoria, que está clamando em alto bom som nas ruas, nas portas das cidades, dentro das cidades, para que todos possam ouvir, para que esses homens possam responder com temor ao Senhor. E o texto então diz assim, versículos de 6 a 36. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução, a prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiças duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riqueza aos que me amam, e encho os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho.
E antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava lá ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouça a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que teremos agora, de mais uma vez poder olhar para a Tua Palavra e poder pensar naquilo que o Senhor quer nos ensinar. E por isso, Pai, te pedimos que o Senhor abra os nossos corações para que possamos compreender a Tua Palavra da maneira correta. Essa é a oração que te fazemos, agradecidos desde já, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como vocês podem perceber, Salomão ele está dando razões muito plausíveis, muito importantes para que esse homem, para que aquele a quem a sabedoria clamou em alta voz nas ruas, para que esse que o deu ouvido, prestou o seu ouvido para ouvir o clamor da sabedoria, para que esse homem pudesse responder com temor. E é interessante que aqui nos versículos de 6 a 9, a primeira coisa que Salomão vai falar, dar como razão para que a gente pudesse atentar, para que a gente compreendesse, não só compreendesse, mas desejasse acatar ao clamor da sabedoria, é que a voz da sabedoria, ela profere palavras verdadeiras. Como eu falei anteriormente no capítulo 7, e não apenas no capítulo 7, nos capítulos 6 e 5 também de Provérbios, quando Salomão trata ali da ideia da mulher imoral, trazendo também a figura personificada da imoralidade, fazendo com que a imoralidade se tornasse uma pessoa específica, para que o seu filho pudesse compreender. Nós vimos então, nesses capítulos, que as palavras dessa mulher, as palavras desse personagem, elas são enganosas, elas são ardilosas, elas têm o objetivo de distorcer, conduzir a um caminho alternativo. Algo que traga, sim, um prazer momentâneo para esse homem, mas que o leve diretamente para a cova, para a sepultura. Então, Salomão entende, e ele quer que o seu filho compreenda isso, que as palavras da sabedoria, dessa pessoa que ele está caracterizando aqui, são palavras verdadeiras, não enganosas. A sabedoria, ela não está clamando em alta voz nas ruas, nos lugares altos, nos portões, dentro das cidades, com o objetivo de enganar. Até porque essa não é a atitude do personagem mencionado anteriormente como a mulher adúltera. Ela faz isso na sua própria casa, nos cantos, nos becos,
Mas ao contrário disso, a sabedoria clama em alta voz nos pátios da cidade, dentro, nas portas, nos lugares altos, em todos os lugares, com o objetivo de trazer a verdade à tona, proferir palavras verdadeiras. Então, o primeiro motivo, a primeira razão é essa. Salomão estava colocando para o seu filho: ouça a sabedoria, acate o clamor da sabedoria, porque as palavras dela são verdadeiras. Se a sabedoria promete vida, ela dará vida. Se ela promete bênçãos, ela dará bênçãos. Se ela promete um caminho reto e seguro, esse será o caminho pelo qual você vai percorrer. Porque ela é sempre verdadeira. Nela não se encontra mentira. Mas Salomão, ele continua, e nos versículos 10 e 11, Salomão vai dar uma outra razão para que o seu filho responda de maneira positiva ao chamado da sabedoria. E a razão que ele coloca aqui é que ela tem mais valor do que qualquer riqueza, qualquer coisa que possa demonstrar ou atribuir poder, riqueza, status. Nada disso se compara àquilo que é alcançado quando você ouve e vive de acordo com a palavra da sabedoria. É interessante aqui nos versículos 10 e 11 que Salomão coloca: olha, meu filho, prefira a instrução, prefira ouvir a sabedoria do que ganhar dinheiro. Prefira, meu filho, conduzir a sua vida por meio do conhecimento dado pelo Senhor àqueles que o temem, do que buscar em outras coisas a satisfação que você só poderá encontrar plenamente em Deus. Versículo 11, Salomão deixa muito claro: porque a sabedoria é mais valiosa, é mais preciosa. Ela deveria ser mais desejada do que inclusive os rubis, que são pedras preciosas. Filho, não existe nada no mundo que você possa desejar que seja mais valioso do que a sabedoria do Senhor. Quando Salomão, então, ele começa nesses primeiros versículos, definindo essas razões, o objetivo também é fazer com que o seu filho, então, comece a pensar, a desenvolver no seu coração um gosto por esse viver sábio. Porque ele começa falando sobre coisas importantes. Porque talvez o filho pudesse olhar e atribuir também uma comparação errada entre a possibilidade de engano dos prazeres mundanos com a possibilidade que a sabedoria também poderia promover na vida dele. Por isso é tão importante para Salomão definir: não, olha, filho, as palavras dela são completamente verdadeiras. Nela não se encontra engano ou mentira, nem dolo. Outra coisa que você precisa lembrar também, meu filho: não existe nada no mundo que você possa desejar que seja mais valioso do que ela. As comparações que Salomão faz, elas são extremamente didáticas, com o objetivo de concentrar a vida de um sujeito, de um homem, e no caso aqui, como nós temos visto, do filho de Salomão, em buscar constantemente a sabedoria, pois nela se acha segurança nas suas palavras e riqueza em seu viver. Mas como nós vimos, Salomão vai continuar até o versículo 36, falando a respeito ainda da sabedoria. E aqui então ele começa a desenvolver algumas coisas que nós precisamos pontuar. E a primeira coisa que nós precisamos entender com o valor da sabedoria para a vida desse homem, para que ele pudesse desejar, empenhar a sua vida por completo
em ouvir a voz da sabedoria e praticar e buscar viver através dessa sabedoria, Salomão, então, ele começa a desenvolver esse conceito de valor que ela tem. E as primeiras coisas que ele vai falar são encontradas já nos versículos 12 a 14. E ele aponta aqui os caminhos certos da vida que agrada ao Senhor. O homem que quer viver debaixo da sabedoria, esse homem que atentou para o clamor da sabedoria e agora os seus ouvidos foram abertos para que ele pudesse agora no seu coração ser motivado a atender esse chamado. Esse homem, então, ele quer viver para agradar a Deus. Então Salomão fala para o seu filho: olha, filho, ouça bem isso, a sabedoria mora com a prudência. Ela tem o conhecimento do que vem do bom senso. Ela sabe que o temor do Senhor é odiar o pecado. Ela odeia o orgulho. Ela odeia a arrogância. Meu filho, a sabedoria odeia o mau comportamento. A sabedoria odeia o falar perverso. O conselho dela é sensato, é ponderado, equilibrado. A ela pertence todo o entendimento e poder. O valor que a sabedoria tem para a vida de um homem é promover justamente na vida desse homem um viver que agrada ao Senhor. Perceba que não se trata apenas de sobreviver, mas sim de viver para a glória de Deus. Não se trata de alguém que está acuado no canto, sendo atacado diariamente, mas que está sobrevivendo. Não, aqui Salomão está dizendo que a sabedoria ela tem a chave para que nós possamos viver para a glória de Deus, para agradá-lo em nosso viver. É claro que o agradar a Deus não se limita apenas a essas coisas que Salomão falou, mas ele está tratando aqui de maneira genérica. Ele não está aqui com a intenção de pontuar tudo aquilo que agrada a Deus, mas pelo contrário, ele está tratando aqui de maneira genérica algo que é importante e completamente aplicável às nossas vidas. Viver de maneira sábia é viver para agradar a Deus. Viver de maneira sábia é viver odiando o pecado, é viver odiando a maldade. Viver para agradar a Deus, cabe sim o fato de odiar o orgulho, cabe sim o fato de odiar a arrogância, o falar perverso, cabe completamente. Mas viver para agradar a Deus é corresponder o chamado dele para fazer as coisas que ele ordena, da maneira como ele determina, não como a gente quer. Salomão, ele não perguntou, ele não colocou aqui uma condição. Olha, meu filho, se você se sentir confortável, você vai poder fazer isso e vai fazer para a glória de Deus. Não, ele falou, na sabedoria estão encontradas todas as coisas que são necessárias para viver para a glória de Deus. Salomão, ele não para por aí. Então, nos versículos de 15 e 16, ele vai falar também que a sabedoria é algo valioso, é algo que deve ser buscado constantemente pelo homem, porque ela guia e orienta, não apenas os reis, e no contexto aqui, se trata dos reis que vivem debaixo do temor do Senhor. Certo, irmãos? Como a gente já determinou aqui, sabedoria na perspectiva de Salomão é temor ao Senhor. Os reis em volta de Israel, que não viviam de acordo com a vontade de Deus, eles não possuíam sabedoria e, portanto, não temiam ao Senhor e não tinham como agradá-lo.
Então ele está falando aqui numa perspectiva real daqueles que reinaram e assumiram o poder dentro de Israel. Pessoas como ele próprio, Salomão. Pessoas como o próprio rei Davi, o seu pai. Pessoas que tinham e gozavam dessa sabedoria concedida por Deus e que conduzia a sua vida para que estes conduzissem o povo de Deus. Olha que interessante, porque no versículo 16, ele vai falar também, nós, não apenas os reis, mas também aqueles que governam e também aquelas autoridades que exercem a justiça. Possivelmente aqui, Salomão tinha em mente todo o período de juízes, pessoas que foram usadas por Deus para conduzir o povo de Deus à compreensão de viver debaixo do temor do Senhor. A sabedoria, então, ela conduz, ela orienta o povo de Deus a viver debaixo das ordens desse Deus. Mas não apenas isso. Salomão também vai dizer que ele abençoa os homens com honra e riquezas. Olha os versículos 17 e 21, meus irmãos. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão as riquezas, a honra, prosperidade, a justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro puro, inclusive. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riquezas aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Meus irmãos, a sabedoria ela é valiosa porque ela pode conduzir a nossa vida em honra e em riqueza. Ah, mas pastor, então quer dizer que todo mundo que é crente precisa ser rico? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Salomão não está tratando aqui apenas de uma questão material. Porque os homens, na época de Salomão, nem todos eles eram ricos. Então, o que Salomão quer dizer aqui? Quer dizer, então, meus irmãos, que Deus honra aqueles que vivem debaixo da sabedoria, permitindo que esses não vivam mendigando o pão, permitindo com que esses sejam supridos em todas as suas necessidades, conforme a vontade soberana desse Deus. É isso que Salomão está dizendo com honra e riquezas aqui. A sabedoria, ela promove isso nas nossas vidas. Por último, Salomão ele vai falar algo muito interessante. Ele vai falar que a sabedoria ela é a chave para o conhecimento do universo. Salomão, então, ele chega ao ponto de, diante desse clamor levantado pela sabedoria, ele chega a dizer que a sabedoria estava com Deus no início de tudo. Antes de tudo ser criado, a sabedoria estava lá. Salomão usa a expressão aqui, eu era o arquiteto. A sabedoria era o arquiteto quando Deus começou a criar as coisas. Percebam a importância disso. A sabedoria de Deus, que provém de Deus, está clamando aos homens para que, quando estes tiverem os seus ouvidos abertos, possam experimentar a sabedoria que vem do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, isso é extremamente valioso. É extremamente valioso. Nós temos que entender, então, o que nós podemos, o que nós devemos fazer com tudo isso. Se nós já entendemos,
se nós já fomos alcançados por Deus, se a sabedoria já nos convenceu, e no seu clamor nós tivemos os nossos ouvidos abertos para não apenas escutá-la, mas também para atender ao seu chamado, nós precisamos viver de acordo com aquilo que a sabedoria proporciona na vida daqueles que de fato ouviram. Salomão vai responder um pouquinho daquilo que a gente pode fazer com tudo isso que nós podemos aprender com a personificação da sabedoria do capítulo 8. Os versículos 32 a 36, Salomão vai dizer assim, encerrando esse capítulo, ainda na pessoa da sabedoria: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouça a minha instrução, e vocês serão sábios. Não a desprezem. Filhos, como são felizes os homens que me ouvem. Eles estão tão desejosos de viver debaixo da sabedoria. Eles querem tanto seguir esse caminho que eles ficam vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Por quê? Porque todo aquele que me encontra vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Por quê? Porque todos aqueles que me odeiam amam o quê? A morte. Meus irmãos, Salomão ele fecha esse capítulo dizendo para o seu filho: filho, busque a sabedoria constantemente. Busque viver de acordo com os seus caminhos. Busque guardar a voz dela, os ensinamentos dela, o conhecimento que ela promove na vida daqueles que assim querem viver. Esses serão felizes. Esses encontrarão vida e vida plena, porque alcançarão o favor do Senhor. Mas aqueles que não querem viver, aqueles que ouvem o clamor da sabedoria e rejeitam, esses amam a morte. Eles não querem a vida, eles amam a morte. A realidade que nós precisamos entender, então, meus irmãos, diante de tudo isso, é que nós precisamos dar ouvido à sabedoria. E mais do que isso, nós precisamos fazer tal como a sabedoria aqui chama os filhos a fazerem. Espere, bata na porta, esteja próximo a ela. Não se afaste dos caminhos da sabedoria, porque aqueles que assim fazem desejam a morte, não a vida. Que a gente possa aprender então com isso, meus irmãos, o valor que a sabedoria tem diante dessas razões apresentadas por Salomão para desejarmos viver sabiamente. Que a gente possa aprender com isso, que a gente possa decidir no nosso coração viver dessa maneira. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui agora. De mais uma vez poder olhar para a Tua palavra e enxergar nela o direcionamento que precisamos para dar os próximos passos da nossa vida. Senhor, eu te peço que assim como nós vimos na Tua palavra nessa noite, os nossos corações também transbordem de desejo, de um sincero e genuíno desejo de nos apegarmos à sabedoria, Pai. De estarmos perto dela constantemente. De mantermos ela próxima do nosso coração para que ela possa conduzir as nossas ações. Para que dessa maneira, Pai,
possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Senhor, sabemos que nós somos pecadores, sabemos que somos falhos, mas cremos também que a Tua graça é mais do que suficiente para as nossas vidas. Ela nos capacita, sim, a viver de maneira diferente, a poder lutar contra os desejos do nosso coração, de querer afastar a sabedoria do nosso viver. Senhor, nos ajuda, para que nesses momentos em que o nosso coração for tentado a afastar de nós a palavra de sabedoria, esse temor ao Senhor, que a gente possa rejeitar esse desejo, que a gente possa batalhar com ele, para que possamos vencê-lo e apresentar vidas puras diante do Senhor. Puras não por nós mesmos, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossa vida. Muito obrigado mais uma vez, Pai, porque a Tua palavra falou aos nossos corações. E nós oramos então assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.